Ei! Eu sei que vocês estavam ansiosos pelo próximo vídeo. Mas é uma pena que não é ainda aquele vídeo que vocês estão aguardando. Mas enquanto isso, galera, vamos aproveitar que nós estamos com uma nova parceria e logo vou estar trazendo aqui no canal para vocês, tudo bem? Eles vão fazer a tradução desse manhwa para mim e com isso a gente vai trazer bem mais rápido para vocês esse manhwa a qual vocês gostam tanto. Mas como um dos inscritos falou comigo no comentário, falando para trazer mais manhwas de sobrevivência, eu estou trazendo mais um aqui de zumbis para vocês, mas vamos agora para a parte dos salves. Um salve para o Mr. G2, foi o primeiro a comentar. Salve aí pro manhwa do tio. Mais uma vez um salve para o Gabriel Fortes. Salve para Cauã Ribeiro. Um salve para o Sebastião Bernardo. Salve para o Misael Ferreira. Salve para o Samuel. Um salve mais uma vez para o Dark Bleach, tá sempre acompanhando a gente aí. Salve para o Cícero da Silva Gomes. Um salve para o Afonso Matondo. Seja bem-vindo, maninho. Um salve para o Jonatsu, salve aí para Adailson Francisco, um salve para o 04R4, não sei se assim se pronuncia, um salve para o Vitor Nicolas e por último um salve aí para o Fernando. Então sem perca de tempo, vamos começar o manhwa. A história começa com alguém segurando uma peixeira. Eu não pude fazer nada quando o apocalipse começou. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Agora, por onde devo começar? Vemos um jovem está com a peixeira na mão e uma vaca está amarrada. Ele está preparando para dar um fim a essa vaca. E algumas pessoas começam a falar: o que há de errado com o segundo filho da família Zou? Aquelas vacas são importantes para os negócios. Mesmo assim, ele está prestes a matar todas elas, mesmo sendo um perdedor. Ele não deveria fazer tal atrocidade. Então vemos que várias pessoas estavam do lado de fora, observando o que o jovem estava fazendo. O senhorzinho começa a falar: e aquelas vacas são como um tesouro para o segundo filho. Eu não entendo o que o motivou a fazer isso. Então ele ergue a peixeira para cima, enquanto o povo fala que ele enlouqueceu. Ele prepara para dar o golpe dizendo: não posso mais perder tempo. Então a garota aparece dizendo: já chega, Josuo. Não acredito que você levou a sério o que falei ontem. Mesmo que você mate todas as vacas da família, consiga receber no máximo 100 mil yuan por elas e depois me oferecer como presente, eu não vou casar com você. Pare de sonhar acordado. O jovem mestre Lin já prometeu se casar comigo e ainda vai me oferecer 200 mil yuan e um carro de presente. Você deve saber o quão rico ele é, mas se você não tiver mais vacas para vender, como vai sobreviver? Apenas desista, Jojo. Ele fica apenas calado observando enquanto ela falava essas besteiras. O outro continua falando: tudo isso por causa de uma garota? Não seja idiota, Jojo. Você ouviu o que ela disse? Não mate as vacas, não vale a pena. E a senhorinha fala: sim, amanhã a tia te apresenta para outras garotas. Ainda tem muitas garotas solteiras aqui no vilarejo. Ele vira com o rosto obscuro e diz: já terminaram de falar? Se já terminaram, então saiam daqui. Não me façam perder tempo. Então a garota cerra os dentes com raiva e diz: ora seu! Ah, eu vim até aqui para te aconselhar a desistir dessa sua ideia estúpida. E é assim que um lixo como você trata meu ato de gentileza? Ela vira as costas e começa a se retirar, enquanto ele apenas observava. Enquanto ela se retira, um casal começa a se aproximar. Filho, o que você está fazendo? Então na hora que ele nota, ele vira rapidamente. Se você estiver com algum problema, pode falar conosco. Por que está matando as vacas? Sim, Jojo, abaixa essa faca. Ele, percebendo, solta a peixeira e diz: pai, mãe, ainda bem, vocês estão vivos. Isso é ótimo. Então o careca começa a falar: isso do nada virou uma cena de novela. Voltamos para o nosso prota. Pai, mãe, não se preocupem. Dessa vez, eu vou proteger vocês, incluindo o irmão mais velho e a Join. Não vou deixar eles se machucarem. Josuo, o que aconteceu com você? Do que está falando, filho? Por que está dizendo essas coisas sem sentido? E assim ele fica limpando o suor que estava em seu rosto. Pai, eu não estou louco. Essas vacas precisam ser abatidas. Não dá para explicar agora. Se vocês confiam em mim, não tentem me impedir. Eles dois começam a olhar um para o outro e respirando fundo, ele começa a caminhar, enquanto a esposa diz: querido? Ele pega a peixeira e diz: eu não sei por que você está matando as vacas, mas eu conheço o filho que eu criei. Você se tornou uma boa pessoa e conseguiu entrar na faculdade. Você definitivamente é mais esperto que nós. Então ele sorri dizendo: pai. Então o prota satisfeito sorri. O pai do prota agarra ele pelo pescoço e diz: vamos lá, o pai aqui vai te ajudar. Então a mãe sorri e começa a caminhar. E a senhorinha começa a dizer: a Feng, você deveria impedi-los. Mesmo que seu filho tenha enlouquecido, o seu marido não deveria participar dessa loucura com ele. Então ela, olhando para trás, diz: a única louca aqui é você. Eu também vou ajudar. E com isso, os três caminham até lá. O pessoal começa a se retirar, dizendo: é o fim. Por que a família Zou inteira enlouqueceu? Não me admiro o segundo filho ter levado um fora da filha da família ali. Ele é maluco, quem iria querer se casar com ele? Ele pega o celular pensando: não, eu não tenho tempo suficiente. Tenho apenas 4 horas sobrando. Preciso me apressar.
Ele levanta o celular dizendo: alguém poderia me ajudar a matar as vacas? Preciso de 3 pessoas. Pago 500 yuan para cada. Quando ele fala em dinheiro, o pessoal vira a cara com os olhos brilhando. O loiro se aproxima dizendo: eu sou forte, deixa eu te ajudar. E o outro, dando joinha, diz: não escute ele, eu sou mais forte, me escolhe. E o prota começa a apontar escolhendo eles, enquanto eles ficam olhando um para o outro, tendo um ao outro como rival. Ele escolhe esse outro camarada, e assim vemos que ele escolheu esses 3. Eles se aproximam perto dos pais deles, e ele começa a fazer uma ligação. Chefe Jeng, aqui é o Zhou Zhou. Sim, estamos vendendo as vacas da família, só aceitamos dinheiro. Sim, estou com pressa. Eu posso te vender por um preço menor que o mercado. Chefe Jeng, tente fazer negócios com algum açougue. Se conseguir vender tudo, te dou um desconto. Certo, já estou a caminho. E assim ele finaliza e coloca o material em cima do caminhão e começa a se retirar. Então ele coloca a bolsa no chão enquanto os pais dele se aproximam, chamando ele pelo nome. Ele fica contando as notas e ela fala: nós fizemos tudo isso, mas é uma perca enorme de dezenas de milhares de yuan. Ele abre a bolsa enquanto vemos várias notas aí dentro. Mãe, pai, em breve vocês saberão por que eu fiz isso. Vocês precisam ir para casa. Até eu voltar, não saiam de lá e nem abram a porta para ninguém. Não importa o que aconteça. O pai dele olhando diz: certo, confiamos em você. Afinal, você nunca nos decepcionou. Ele abre a porta: nunca deixaremos de apoiá-lo. Não importa o que aconteça. Ele abre a porta da caminhonete e começa a falar: lembre-se do que eu falei. Fechem todas as portas e janela. Não importa o que aconteça. Não saiam de casa. E assim vemos a cidade e ele começa a andar. A comida que tem no celeiro da família é o suficiente para durar um mês. O que eu preciso agora é de armas, medicamentos e pólvora. Tenho mais 2 horas. Em 2 horas, o apocalipse zumbi irá acontecer. No início, a maior parte dos animais irão sofrer mutações, se tornando criaturas cruéis e sedentas por sangue, e irão atacar qualquer criatura viva que encontrarem. Logo depois, os humanos que forem infectados também vão começar a atacar. Vão perder a sanidade e não sentirão mais dor, apenas desejo e fome por carne humana. Uma vez que for mordido ou arranhado por essas criaturas, será tarde demais. Depois de apenas um mês, a maioria dos humanos foram infectados. O mundo se tornou um verdadeiro caos. Em apenas um mês, sobraram menos de 1 milhão de sobreviventes. Na minha vida passada, quando tudo começou, eu não pude fazer nada. E assim vemos que ele está no chão, enquanto ele vê que os pais deles não sobreviveram. Pai, mãe, irmão, Join, não consegui proteger nenhum deles. Eu não sei por que eu renasci, mas já que eu ganhei outra chance, não vou deixar aquilo acontecer outra vez. Eu comprei vários barris com diesel, um gerador, todos os tipos de fios, lanternas, linhas de nylon e algumas baterias. Algumas armas de autodefesa como serra elétricas, machado, pás e etc. Vários kits de primeiros socorros, alguns analgésicos, antibióticos, gases e bandagens. Eu mesmo comprei tudo. E por último, mas não menos importante, pólvora. E assim, ele se aproxima de um local e começa a adentrar. Na atual situação, é apenas necessário ter pólvora no estágio inicial do apocalipse. Assim, poderemos ter vantagem. A pessoa que tiver mais pólvora pode até se tornar o líder da região. E assim vemos um homem e uma garota do lado um do outro. Ele cruza os dedos e diz: os guardas lá de baixo disseram que alguém veio falar de negócios. Estava me perguntando quem poderia ser. Não é o amiguinho da minha secretária? Ele põe a mala com dinheiro em cima da mesa e diz: eu vim aqui para falar de negócios, Lin Jie. Nessa bolsa tem 100 mil yuan. Ele olhando diz: espera, 100 mil yuan? Você não tinha comentado sobre algo desse tipo antes? Entendi. Você é realmente um idiota apaixonado, Josuo. O presente de noivado de 100 mil yuan que a Lin Qin disse que queria. Você realmente matou todas as vacas para isso? Chefe Lin, não é isso. Eu não estou mais envolvido com ele. Ele, sem exalar emoção, continua dizendo: quero 1 quilo de pólvora negra. Estou usando 100 mil yuan para comprar 1 quilo de pólvora negra de você. Ele olha, então ele fica sério e diz: meu caro estudante universitário, está brincando comigo? Somos uma empresa politicamente correta. Nós não fazemos negócios ilegais. Não tô nem aí se vocês fazem coisas ilegais ou não. Mas, em dezembro do ano passado, na fábrica Cheng Fenlin, uma mulher vestida de azul, ela deve saber sobre isso melhor do que eu. Não é mesmo, Lin Jie? E assim, ele fica suando frio pelo que o prota tinha acabado de falar. Ele segura a nota e diz: 100 mil yuan, me venda a pólvora negra. Assim não precisa se preocupar com o fato que eu acabei espalhando seu segredinho sujo. O que me diz? Então, ele fala para a secretária dele: Xiangqin, acabei de lembrar que você ainda não checou o armazenamento desta temporada, certo? O ar, ultimamente, anda muito úmido. Talvez tenha um pouco de pólvora que acabou ficando molhada. Precisamos dar algo
alguma utilidade para ela antes que estrague. Vá dar uma olhada. Se encontrar algo, deixe esse garoto levar. Então ela observa e diz, certo, parece que só tem utilidade para esse momento, certo? Ela passa por ele enquanto nenhum fala com o outro. Então ele olha para ele e diz, o tio Lee ajudou muito a minha família no passado. Somos muito gratos a ele. No futuro, se estiver com problemas, eu irei te ajudar. Eu prometo. E assim vemos que ela vira o rosto enquanto escutava o que ele falava. Enquanto ela sai, ele diz, então Lee Jie, tenha um bom dia. E começa a se retirar enquanto ele apenas vê o dinheiro em cima da mesa. Ele aproxima então as mãos da boca e começa a dizer, interessante. Muito interessante, Josuo. Então o vento bate forte enquanto ele começa a se aproximar do local da casa dele. Ele se aproxima, ele sai e diz, resta menos de 1 hora, ainda tenho tempo. O apocalipse ainda não começou. Ele se aproxima e diz, pai, mãe, eu voltei. Então ele escuta alguém dizendo, já vai. Então alguém abre e é um jovem dizendo, Joe, o que tem de errado com você hoje? Irmão, você voltou? Eu vou ouvir sobre o que você fez. Vendeu mesmo todas as vacas? Eu explico depois. Onde está a Join? A In? Ela ainda não voltou. O quê? Ela ainda não voltou? Na minha vida passada, ela deveria estar em casa. Será que minhas ações acabaram causando o efeito borboleta? Ele começa a chegar perto do carro e diz, eu vou procurar ela agora. Irmão, lembre-se do que eu irei dizer. Não importa o que aconteça, não saia de casa. Vou trazer a Join o mais rápido possível. Ele acelera o carro e ele diz, ei, espera, Joe! Preciso chegar lá o mais rápido possível. É assim, só vemos a fumaça que o carro deixou para trás. O carro acelera e ele continua pensando enquanto segura o volante. No primeiro dia, mais da metade dos animais se transformaram em zumbis e alguns humanos foram infectados. Mas na escola da cidade, onde há mais pessoas, irá colapsar mais rápido do que o vilarejo. Se a Join ainda estiver lá, não pode ser. Nessa vida, eu não vou deixar ninguém da minha família morrer. E assim, ele acelera e quando vemos, ele atropela alguma coisa que faz os litros voar. O que aconteceu? E assim vemos o carro e algo foi atropelado. O que foi isso? Quando ele vê um cachorro que foi atropelado. Ele olha e diz, aquilo. O cachorro começa a se levantar. A mutação está acontecendo antes do previsto. E assim vemos 1 hora atrás. E vocês ficaram sabendo? Aquele Josuo, ele fez alguma coisa de novo. Sim, já espalharam a notícia no grupo. Vendeu o gado da família para conseguir presente de noivado. É a primeira vez que eu vejo um idiota apaixonado nessa cidade. Já que você é a irmã mais nova dele, deve ser um saco ter um irmão tão estúpido, certo? Join. Mas parece que a tal garota se apaixonou pelo jovem mestre da fábrica de fogo de artifício. O cara da família Lin. Esse Josuo deve ser louco. Talvez toda a família Joe também seja. Então vemos que a garota, não se aguentando, bate a mão na mesa e se levanta. Ficou irritada, foi? Tô falando alguma mentira? Até os seus pais ajudaram nessa loucura. Não acha que toda a sua família seja um bando de malucos? E enquanto ela fala isso, um vulto rápido bate no celular dela. E quando vemos, é a própria irmã do Proto que bateu na mão dela e jogando o celular no chão. Join, você tá ferrada na minha mão! Ela olha e começa a caminhar. O que você vai fazer? Ela pega o celular. Xiaoya, foi mal. Eu derrubei esse celular sem querer. Vou te devolver agora. E assim ela ergue o celular para cima e a professora percebe. Li Xiaoya, da próxima vez que eu pegar você usando o celular na sala, pode ter certeza que não terá ele de volta. Sabe que as regras da escola não permitem que você traga o celular para cá. Dessa vez eu vou ligar pro seu pai. Você só vai ter o seu celular de volta se estiver com ele amanhã. Ei, Join, volte para o seu lugar. Sim, professora. E assim ela começa a caminhar. Foi mal, Xiaoya. Eu não vi a professora chegando. Vou tomar mais cuidado da próxima vez. E assim ela fica apenas em silêncio, enquanto ela cerrava os dentes com raiva. A chuva cai e as pessoas continuam caminhando do lado de fora com o guarda-chuva. Então vemos que a irmã do Proto é jogada na parede. Cadê toda aquela coragem de agora? Não vai falar nada? Vamos lá, fala alguma coisa. E assim ela segura o cabelo dela, fazendo ela sentir bastante dor. Droga, eu esqueci que eu estava responsável pela limpeza junto com ela. Então ela pega o estilete. Não vai falar, hã? Então eu vou dar uma ajudinha. Então o Proto dentro do carro começa a acelerar e ele percebe que já estava se aproximando perto da entrada da escola. Então ele nota algo e percebe que todos os alunos estavam saindo correndo da escola. O estilete cai no chão do lado de uma poça e ela, observando, percebe que a garota já estava vomitando os litros para fora. Ela cai no chão enquanto a irmã do Proto fica dizendo: Ei, Lia Xiaoya, você está bem? Ela começa a se levantar e sai correndo. Socorro, tem alguém ferido aqui! E quando vemos, os zumbis já estão do lado de fora atacando todo mundo. Ela olha pela janela e diz: O que é que está acontecendo? O zumbi que estava ali do outro lado começa a perceber que ela estava ali e começa a correr para cima dela com toda a velocidade. Ele salta e ela cai com medo. Não se aproxime, vai embora! O zumbi cai no chão e ela percebe que aquela outra virou zumbi também. Então ela começa a rosnar que nem zumbi
e fica com a cara assustadora. Ela avança pra cima da outra, enquanto ela diz: "O quê? Oh, irmão!" E com isso ela começa a ficar trêmula e começa a gritar por socorro. "Socorro, irmão Joe!" Vemos então o nosso prota pulando e de repente ele dá um belo chute na cabeça daquela desgramada. Ela percebendo diz: "Irmão!" Então os dois zumbis já estavam ali. É bem estranho ouvir você gritar assim tão alto pedindo socorro. Então o zumbi começa a ir pra cima dele e ele passa a peixeira, desconectando metade da bebeça dela. Eu consegui ouvir de longe e assim ele finaliza com a pose de fodão. Então resolvi correr até aqui pra ficar te zoando, irmãzinha. E assim ela fica com os olhos lacrimejando enquanto chamava ele de idiota. E os zumbis do lado de fora já estavam todos preparados para comer carne. A chuva continua caindo enquanto os zumbis estão ali fazendo a festa. Um carro vem a toda velocidade e passa por cima desse zumbi o fazendo voar. Ela vendo os litros pela janela, fica dizendo: "Irmão, isso é fantástico. É algum tipo de jogo de zumbi, parece tão real. Também foi legal o chute que você deu naquela pessoa. Ele voou longe. Você também jogou ali tchau para longe. Foi incrível." "Chega, se estiver assustada, pode chorar o quanto quiser. Não vou rir de você dessa vez." E assim ela fica meio abatida. Esse mundo mudou, Joey. Mais humanos vão se tornar zumbis. Nós precisamos nos adaptar a essa situação e sobreviver. Mas não se preocupe, como seu irmão, é meu dever te proteger. Toda a família vai ficar bem, eu prometo. Ela fica feliz dizendo: "Sim, irmão, eu acredito em você." E assim ela brilhando sorri alegremente. A noite chega e vemos essa bela cidade mesmo simplesinha enquanto estava a noite. "Pai, mãe, nós voltamos!" A porta se abre e eles percebem que eles tinham chegado. "Jojo, Joey, finalmente vocês voltaram. Alguma coisa aconteceu por aqui?" ele pergunta. "Há pouco tempo atrás havia algumas pessoas gritando do lado de fora, mas eu e seu pai não tivemos coragem de abrir a porta para ver o que era. Agora está tudo muito quieto." Então ele fica pensando: isso é muito estranho. Na minha vida passada, apenas 3 ou 5 pessoas foram infectadas no meu vilarejo, e os que tinham se transformado em zumbis tinham medo da luz do sol, o que faria amanhã o dia perfeito para reforçar nossas defesas. Mas do jeito que está agora, será difícil até mesmo para passar a noite. O irmão dele fala: "Ah, Joe, por que você comprou tantos recursos? Por que está agindo como se uma guerra fosse começar a qualquer momento?" Ele chega perto do carro, fechando a porta e diz: "Eu explico depois. Você e o pai precisam levar todas as coisas na picape para dentro de casa. Rápido! Não importa o que aconteça, protejam a nossa casa. Preciso encontrar alguém. Voltarei o mais rápido possível." A mãe dela agarrando a irmã diz: "Joe." E ela diz: "Pai, mãe, vamos fazer o que o irmão Joe pediu. Ele parece um pouco diferente." A Anne tem razão. Na escola, meu corpo parecia ter mudado. Vou ter que conferir melhor isso. É nessa situação caótica, se eu conseguir encontrar aquela pessoa, se ela ainda tiver a mesma habilidade que na minha vida passada, então será mais fácil sobreviver. E assim vemos que ele virou o ninja da meia-noite. "Rápido, não vou segurar por muito tempo!" Alguém grita, e quando percebemos, o que diabos essas pessoas estão fazendo? Os zumbis estão do lado de fora. "Pessoal, por favor, se acalmem. Eu sei que estão em pânico por seus conhecidos e parentes sumiram, mas estamos fazendo o nosso melhor para encontrá-los. Porque toda essa agressividade em tentar nos morder?" Quando percebemos, a primeira gasosa aparece na nossa tela. A mão do zumbi quebra a vidraça e ela observa. "Tchau, tchau, sai da frente, nós encontramos armas." Ela sai de lá enquanto os carinhas se preparam para atacar. Ela fica observando e quando vê, os zumbis já estão adentrando o local, derrubando tudo. O zumbi cai de boca no chão e ela fica observando o zumbi. O que aconteceu?" E quando percebemos, o nosso prota entra todo estilosão para fazer qualquer menina se molhar. "Não é o segundo filho da família Joe? Josuo?" Então ele olha seriamente e a outra percebe e o sangue flutua pelo ar. Logo então ele usa a peixeira perto da gasosa para proteger ela e taca na boca do zumbi. E quando vemos, a bebeça do zumbi é desconectada. Josuo?" Ele encosta no rosto dela e diz: "Por sorte, não caiu nenhum sangue de zumbi nos olhos e na boca." Ela diz: O que você está fazendo?" Tiao Bing Bing. Ela parece um pouco diferente. Não parece em nada com a Tiao Bing Bing que eu encontrei na vida passada. "Se machucou? Tem algum arranhão? Aquelas coisas te morderam?" "Não, eu tô bem." "Josuo, nós deveríamos resolver essa situação civilizadamente. Você não pode matar essas pessoas." Então ele fala: "Tio Niu, irmão Juan, eu não matei ninguém. Essas coisas não são pessoas. Elas se transformaram em zumbis. Se vocês forem infectados pelo sangue deles, vocês também irão se transformar em zumbis." Então ele assustado diz: "Zumbis? Para de brincadeira, isso aqui não é um filme de Hollywood. Olhando para quem você matou, é o Lao Jang. A neta dele não voltou para casa. Minha esposa, a Jean, também não.
Se o que você falou for verdade, então vamos chamar a Polícia Nacional. Do jeito que as coisas estão, não vamos conseguir lidar com tudo sozinho. É inútil chamar a polícia. Ele bate a mão e diz, me ouçam todos. Quando foi que um assassino ganhou tanta razão assim? Que método mais cruel. Ele matou dezenas de pessoas e agora está dizendo que chamar a polícia é inútil? Capturem o assassino! E assim começam todos a gritar para capturar ele, chamando de assassino. Peguem ele! E ele fica apenas calado vendo essa baboseira que o cara estava falando. Até mesmo se atreve a usar zumbis como desculpa. O que vem depois? Superpoderes? E aí o pessoal continua gritando, chamando ele de assassino. Então a gasosa grita, esperem, me escutem todos! Então eles, ouvindo ela, começam a parar. Queremos ajudar todos vocês. Os atos dele podem até não serem corretos, mas não podemos apenas ignorar o que ele disse. Além disso, ele salvou nossas vidas. Aquelas pessoas ficaram loucas e tentaram nos atacar. Todos vocês viram o que aconteceu. Ele, percebendo que ela estava tentando defender, sorri dizendo, chega. Obrigado, Tchau Bim Bim. Ouçam todos. Eu posso provar que aquelas coisas eram zumbis. Também posso encontrar as pessoas que estão desaparecidas. Alguém só precisa vir comigo e verificar se o que eu falei é realmente verdade ou não. Enquanto isso, ninguém estava se oferecendo para ir. Que tal o Lindy? Já que você suspeita tanto assim de mim, por que não vem comigo para descobrir? O que me diz? Você tem coragem? E assim ele segura a gravata com medo. Esse Jojo é estranho. Hoje de manhã ele coletou vários recursos na cidade e até mesmo planejou juntar pólvora. E o mais estranho é que tudo virou um caos apenas algumas horas depois. E ele sabia daquele incidente. Eu vou fazer o que for preciso para ele morrer. Ele deve morrer. Ele, abrindo os braços, começa a explicar. De repente, várias pessoas desapareceram do vilarejo e perto daqui há um lugar praticamente inacessível. É perfeito para se esconder à noite, que é aquela floresta. Então ele começa a caminhar dizendo, Lindy, você insiste em dizer que aqueles que eu matei não eram zumbis? Por que não vem comigo verificar se é verdade ou não? Por acaso está com medo? E assim o outro fica sem palavras, apenas com seu costume de pegar na gravata. Eu sou uma simples pessoa. É claro que eu tenho medo de um assassino como você, mas pela segurança dessas pessoas e para encontrar os desaparecidos, como eu poderia recusar? Mas eu preciso levar algumas pessoas de confiança comigo. Você não se importa, certo? Josuo, irei fazer você revelar todos os seus segredos mais cedo ou mais tarde. E assim vemos todos os seus capangas reunidos. Então a mão se estende e diz, eu vou também. Não, tchau, é muito perigoso. Sim, não sabemos o que está acontecendo se você for. Eles tentam impedir ela, e ela continua. Irmão Wang, tio Niu, nós somos os oficiais desse vilarejo. O secretário do vilarejo não está aqui. Precisamos tomar a iniciativa. Então nosso prota diz, secretário? Onde ele está? E ela explica, hoje de tarde, nós continuamos recebendo informações de que as pessoas estavam desaparecendo. Ele estava preocupado, então foi com algumas pessoas verificar o que houve, mas ele não voltou até agora. Minha Anshin desapareceu também. Também não sabemos o que aconteceu com ela. Então ele pensa, será que... Então do óculos seguro diz, eu também vou com você. Xiao Xia está certa. Até o secretário tomou a iniciativa e foi procurar pelos desaparecidos. Então não podemos ficar parados aqui sem fazer nada. Além do mais, o Jojo tem razão. Como oficiais, precisamos ouvir o lado da história de todos. Então o velho aparece e diz, então vão na frente. Esperem por mim. Vou ver se consigo acalmar as coisas por aqui. Vamos usar as vans. Espero que dê certo. A noite chega e eles estão com a lanterna enquanto eles estão perto do carro. É o carro, secretário? Pela temperatura do motor, faz algum tempo que ele deixou o veículo, enquanto o outro no telefone. Estou tentando ligar para ele, mas ele não atende. Nosso prota então começa a pensar. Em minha vida passada, a primeira horda de zumbis aconteceu apenas 3 dias depois. Lembro que eles vieram daqui, mas não tinha pessoas o suficiente para investigar a situação. Se continuar assim, vai acontecer a mesma coisa. Antes que as coisas piorem, precisa exterminar a horda de zumbis antes que apareçam mais. E o mais importante, eu posso contar com a ajuda da tia Bim Bim. Parece que viemos ao lugar certo. Continue andando, precisamos procurar com calma. O velho vira o rosto e diz, só podemos fazer isso no momento. Então aquele cara aparece com raiva junto com os valentões e continuam procurando o secretário no meio da floresta. A garota diz, não sabia que essa floresta era tão grande. Não acho que alguém tenha passado por aqui. O prota com a lanterna diz, não muito tempo atrás haviam várias pessoas por aqui, apegadas, galhos quebrados, vestígios de sangue. Isso significa que não muito tempo atrás haviam pessoas aqui. E ele pensa, é algo típico de um apocalipse. Os zumbis se juntaram para atacar. Esse é o primeiro dia da mutação zumbi. E se eu estiver certo, o motivo de tudo isso acontecer deve estar na nossa frente. Então ele levanta a mão dizendo, parem! Há uma caverna à frente. É perigoso demais entrarmos todos juntos. Eu vou primeiro sozinho e checar se é seguro.
Então o camarada diz, você vai entrar sozinho? E se a cena do crime estiver logo à frente? Você quer ir sozinho para destruir as evidências, não é mesmo? E assim o prota fica apenas observando, enquanto todos ficam ouvindo essa discussão. Josuo, diz a gasosa enquanto observava. Lindier, você realmente é um pé no saco covarde do caramba. Se tem tanta coragem assim, por que não vem comigo? Verificar se lá dentro está cheio de corpos dilacerados. E assim ele cai a ficha do que estava sendo preparado para ele. Josuo, esse garoto, ele pensou em me matar ainda agora? Que intenção assassina gigantesca. Interessante, muito interessante. O que aconteceu com ele? O segredo dele está dentro dessa caverna? Então ele nota e vira. E quando vemos uma mão se aproxima e tenta atacar o nosso prota, e ele desvia e ela passa direto. Quando vemos, uma garota aparece. E o do óculos fala, Jean, é você? O que está fazendo aqui? Eu te liguei a tarde inteira, estava tão preocupada. E o prota grita, espera, não se aproxime! Graças a Deus você está viva! E assim ela abre a bocona, preparando para morder ele. Mas o prota habilmente tira ele do alcance e põe a peixeira na boca dela. Então ele assustado diz, Jean, ela não é mais a Jean que você conhece. E assim ele finaliza cortando a bebeça dela, enquanto ele apenas observava pelo reflexo do óculos. Ela cai dura no chão enquanto ele apenas observa e o litro estava no rosto dele. Irmão Huang, você foi ferido por ela? Você matou a Jean? Ele cerra os punhos com raiva. Você matou ela, seu assassino! Você vai pagar caro por isso! Então vemos que ele tá com um bastão na mão dizendo, Josuo, seu assassino, você vai pagar caro por ter matado a Jean! E os outros dois ficam apenas em silêncio, enquanto o outro observa feliz. Ele pega o bastão e avança para cima dele. Quando ele tenta acertar, ele acerta o rosto dele com a lanterna, o fazendo cair no chão duro igual uma pedra. Tudo bem se você me odiar, tudo bem se arrepender, não importa como você esteja se sentindo agora, isso não vai mudar o fato de que a Jean virou um zumbi, por isso eu tive que matá-la. Eu só quero que os vivos continuem vivos. E assim as gotas caem. Você está apenas dizendo coisas absurdas. A Jean era minha esposa, eu amava ela. Se eu matasse as pessoas que você ama na sua frente, você manteria calma? Assim que ele fala, o prota sente em sua alma e lembra da sua família. Ele continua calado e ele fala, o que você acabou de dizer? Ele avança e sua mão aproxima perto dele. Ele agarra o seu pescoço habilmente e ergue com toda a força. Acho que estou sendo gentil demais, certo? Vim aqui para acabar com as suas suspeitas. Salvei vocês de novo e de novo. É assim que me agradece? Qualquer um que se atreva a machucar minha família, eu irei matá-lo com minhas próprias mãos. A gasosa começa a gritar, Josuo! E o outro, pare! Como eu esperava, Josuo, você é um assassino louco. Ele nota algo, o quê? E de repente o Amon tenta impedir a faca. E quando vemos, alguém se aproxima. Josuo, se acalme! E ele apenas fica calado. E ele sem exalar emoção nenhuma. Enquanto o outro percebe, droga! Ele puxa a cabeça para trás e mete a cabeçada na cabeça do prota, fazendo o prota largar a peixeira no chão e caindo no chão. Ele vai até ele. Quando ele se aproxima, ele percebe, irmão, cara, finalmente você recuperou os sentidos. Irmão, o que você faz aqui? Talvez porque eu estava preocupado com você, que estava demorando. Ainda não me explicou o que está acontecendo. E vemos do óculos apenas chorando, pedindo desculpa que não conseguiu proteger ela. Então o irmão do prota grita, levante-se, Huang Tao! Você sabia qual era a situação da Jean? Você sabia melhor do que ninguém que ela não iria voltar. Meu irmão fez a coisa certa, ele salvou sua vida. Mas eu entendo como se sente. Se quiser odiar alguém, odeie a mim. Só precisamos encarar a realidade e seguir em frente. Você é o oficial do nosso vilarejo. Ainda há muitas pessoas que precisam de você. Ele estende a mão e ele agarra. Você está certo, eu ainda posso salvar as pessoas. E assim o prota pensa. O irmão mais velho não mudou nada. Sempre responsável e sabendo lidar com os sentimentos das pessoas. E assim voltando à lembrança dele. Mesmo sendo irmãos, nossas personalidades são completamente opostas. Meu irmão sempre foi popular no vilarejo e eu nunca tive amigos. Mas não importa o que aconteça, o irmão sempre me protege. E assim vemos uma bela amizade de irmãos. Ele dá um soquinho no seu irmão e ele percebendo diz, o quê? E ele diz, nada não. Agora é minha vez de te proteger. Alguém grita pedindo socorro e a gasosa diz que era a voz do secretário. Ele diz, não se mexa. E ele começa a dizer, isso é estranho. Um barulho sai lá de dentro da caverna, enquanto um dos que estava ali diz, Presidente Lin, não me diga que realmente tem zumbis. Aquela mulher também. E ele diz, cala a boca, para de falar coisas sem sentido. Então aparece um musculoso dizendo, covardes. Presidente Lin, eu vou lá ver o que é. Ele continua se aproximando e diz, o que estão fazendo aí? Saiam. Então ele percebe algo e quando vê, a lanterna cai no chão. Eles olham e dizem, o quê? Não me diga que lá dentro o outro. Merda! Então metade do corpo dele foi desconectado por algo e quando percebemos, os zumbis com os olhos carmesim estava segurando a metade do camarada, enquanto uma outra horta estava apenas observando eles de trás com os olhos vermelhos. E acabou, galerinha! É isso aí. Mais um vídeo aí pra vocês, de zumbi, do jeito que vocês gostam. E dessa vez esse manhwa, por enquanto, só tem 5 capítulos.
capítulos traduzidos. Mas daqui a algum tempo, algumas semanas, quem sabe, os tradutores vão continuar trazendo e eu vou trazer aqui para vocês novamente. Se vocês tiverem alguma obra de zumbi top de linha mesmo, que vocês vão ver aí que os inscritos vão gostar, a gente traz novamente para vocês. Mas enquanto isso, até lá, a gente vai continuar trazendo algumas outras obras que estão paradas aqui no canal, tudo bem? Então muito obrigado por ter chegado até aqui e fui!